Olá, primeiro, eu espero que vocês estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de biologia. Então, escolhe um cantinho sossegado aí, vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente já fez já durante esse início de segundo bimestre, tá? E agora que vocês estão com o material em mãos, então estão com o material físico em mãos, vamos dar uma pausa aí na continuidade da matéria e voltar para aquilo que a gente já fez, certo? Então, do segundo bimestre, tá, a gente já fez a aula 19 e a aula 20, certo? Então, a aula 19, que é citoplasma, organelas membranosas 2, e a aula 20 de bioenergética, tá, fermentação. Então, durante as 3 aulas anteriores aí a gente foi compreendendo, aprendendo, né, sobre essa parte. Eu penso o seguinte: a gente agora, como todos agora tem ali o material físico aí, vamos fazer o seguinte: nessa aula aqui, vamos colocar em ordem a apostila, para a gente dar continuidade já com tudo certinho, para não deixar lá para o final, tá? Então, para essa aula aqui, que eu imaginei? Vamos pegar essa apostila, vocês já olharam ela com certeza, então vai colocar na página que tem e vamos fazer o em classe, tá? Então, as atividades do em classe e o que é pedido de tarefa, o em casa, certo? Então, nessa aula aqui vocês vão responder as questões. Professor, posso fazer do plural? Pode fazer pelo plural, é até melhor. Eu já falei, já comigo já facilita mais se vocês utilizam a plataforma, certo? Porque eu consigo ter o controle mais fácil pelo computador. Porém, quer fazer na apostila? Gosta de fazer na parte física, fazendo papel aí? Ótimo também, então pode fazer. Porém, fotografa e me envia depois, certo? Só para recapitular, na aula 19 foi estudado organelas membranosas, é o final do estudo de citologia e da parte do que compõe as estruturas. Então, o finalzinho de organelas, a gente viu as 3 últimas aí, que foi o lisossomo, tá? A organela responsável pela digestão intracelular. Então, ele é uma bolinha que tem dentro da célula que vai desintegrando, vai destruindo todas as substâncias que ele encontra pela frente, certo? Então, o lisossomo ele é responsável por fazer a digestão de diversas moléculas que adentram a célula e a própria célula, como a gente aprendeu na apoptose, que é um fenômeno que ocorre na célula, é o programinha dela de morte. Então, a célula ela já nasce programada já para uma hora deixar de existir, uma hora morrer. Então, esse fenômeno é chamado de apoptose, em que o lisossomo ele fagocita as partes da célula e vai destruindo tudo, certo? Então, é um fenômeno que é comum para as células. Elas nascem, né? Então, elas vêm de uma divisão celular, certo? E a partir daí elas têm um período de funcionabilidade, de função para o organismo. Chega um momento que ela já está velhinha, já que não tem mais, já não trabalha mais da forma eficiente, e ela decide deixar de existir. Então ela utiliza essa organela para isso, o lisossomo. Foi estudado a mitocôndria, que é a organela responsável pela respiração celular, tá? Então a mitocôndria ela é a que libera ATP. É uma organela aí que tem uma história interessante, né? Que ela tem o DNA, tá? No seu interior ali tem um DNA circular ali, tá? E aí foi a historinha que eu contei, que para fazer exame de DNA, aquele de laboratório, para saber tal, se tal indivíduo é filho de tal mãe, utiliza-se sempre, tá? Então na ciência forense, na ciência policial, o DNA mitocondrial, porque ele é muito mais eficiente, tá? Então a probabilidade de encontrar ali o sujeito, a pessoa, tá?
é em cima do mitocondrial, porque o indivíduo sempre carrega, tá, esse DNA da mãe, tá? Então, todos os indivíduos carregam o DNA mitocondrial da mãe, tá? Então, já foi comentado isso. E por último, o cloroplasto, que é a organela responsável pela fotossíntese. Não tem na nossa célula. Então, a célula animal não tem. Então, é na célula vegetal, tá? E na célula do reino protista, das algas, tá? Então, o cloroplasto ele é a organela ali que tem o pigmento clorofila, responsável pela fotossíntese, certo? Essa foi a aula 19. Então, tem esses exercícios para serem feitos. E a aula 20 ela fala sobre bioenergética. A gente começa agora a trabalhar a parte de como trabalha a célula. Então, de cara, a gente aprendeu sobre metabolismo. Então, o metabolismo é a forma como a célula trabalha. Então, é a forma como ela exerce, tá, a função dela, tá, como ser, tá? Então, essa parte ela fornece ali as reações necessárias para a função. Então, isso é um metabolismo, onde que a gente aprendeu o que era catabolismo e anabolismo. O catabolismo é a quebra de molécula, tá? E nessa quebra de molécula há a liberação de energia, e o anabolismo, tá, é o que consome energia e sintetiza. Exemplos de catabolismo fica a respiração celular. Exemplo de anabolismo fica a fotossíntese, certo? A fermentação ela pode ser feita de duas formas, tá? Então pode ser feita a fermentação lática, que é feita por bactérias e a nossa musculatura, onde que não utiliza o oxigênio. Então a molécula de glicose ela entra na célula, lá no citoplasma ela é quebrada, tá, em piruvato, e já libera já energia. Dessa quebra aí vai, no caso da lática aí, ela vai liberar, tá, 2 láticos e 2 piruvatos. Eu estou pegando aqui o que tem aqui na apostila, certo? É comum para bactérias. Então, onde que a gente encontra a fermentação lática? Então, diversos laticínios a gente vai ver. Então, normalmente quando a gente vê lá os lactobacilos vivos, então vê o leite fermentado, então aquele leite que tem aquele gostinho azedinho lá, ele é produto de fermentação, tá? E queijo, iogurte são alimentos derivados da fermentação, produzido por bactérias e, no nosso caso aqui, na nossa musculatura, tá? A fermentação alcoólica ela é feita por fungos. Então, o normal aí são as leveduras que vão produzir essa daí, onde que o produto final vai ser o gás carbônico e o álcool, tá? Então, a fermentação alcoólica ela é utilizada na produção de álcool, então de bebidas alcoólicas, e o etanol, tá? Que é o biocombustível que faz os carros funcionarem, tá? E também, tá, a fermentação alcoólica ela é utilizada na produção de alimento, na produção de pão, devido à liberação de gás carbônico. Então, o fermento biológico ele é produzido através de micro-organismos, de fungos, tá? Que quando você adiciona ele lá na massa do pão lá, ele vai se alimentando do amido. Com isso ele vai produzindo a sua energia, vai liberando, né, no caso aí, onde que sai o álcool e o gás carbônico. O gás carbônico naquela massa lá que fica em descanso vai fazer a massa crescer. O álcool, quando coloca o pão no forno, ele vai evaporar, porque o ponto de ebulição dele é rápido, então ele vai embora, tá? E o pão fica todo aerado ali, então fica todo fofinho, certo? Então foi essas duas aulas que a gente já fez já do segundo bimestre. Então vocês vão fazer os exercícios, tá? Então tanto
o em classe da apostila, quanto o em casa, tá? Quem faz pelo plural, beleza? Quem quer fazer pela apostila, ótimo, me manda uma foto depois no final, tá? Então, qualquer dúvida me chama, tenha um ótimo dia, tchau!